Antes de mais nada, coloca a mão aí no seu coração comigo. Você pode colocar? Você faz essa oração comigo? Vamos lá então, fala assim, ó. Senhor, toma minha vida nesta noite. Continua falando comigo. Que nada impeça que eu ouça a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. E antes da gente entrar no que eu vim aqui para conversar com vocês, eu costumo dizer que eu não posso passar pelos lugares sem dizer aquilo que Deus fez na minha vida. Você que acompanha a Rádio 93, provavelmente tenha orado por mim há cerca de 1 ano atrás. E esse Dia dos Pais hoje para mim é muito especial, pastor. Eu vou dizer por quê. Porque há 1 ano atrás, no Dia dos Pais, eu estava de cama. Foi um dos piores dias em que eu passei mal. E a Valquíria está aqui, não me deixa mentir, porque... E aí eu vou sempre fazer o parênteses que eu faço. A Bíblia não fala de amigos à toa, queridos. A Bíblia fala que ame em todo tempo o amigo e na angústia se faz o irmão. Em contrapartida, ela diz assim, aqui galera, olha para mim, ó. Não vos enganeis, as más conversações, o que acontece? Corrompem os bons costumes. Eu vou te perguntar, com quem você tem andado? Quem tem sido seu papo? Sabe por quê? Na hora que o bicho pegar, se você tiver amigo de verdade, o teu amigo vai estar com você. Agora, se você não tiver amigo de verdade, eles vão, ó, meter o pé. Vão vazar, como vocês dizem. Como a gente diz, né? Que eu não sou tão mais velha assim que vocês. Vão vazar. E, queridos, serve para nós. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos compartilhado? Eu costumo dizer que sozinho ninguém vai chegar no céu, não. O céu foi feito para a gente chegar junto. E a gente precisa de gente que vai empurrar a gente. Porque vai ter uma hora que você vai estar cansado. E se você anda com gente de Deus, essa gente de Deus vai dizer assim para você, vamos embora. Para não, vamos seguir. E a Valquíria estava comigo lá e ela ia todos os finais de semana para minha casa para poder ajudar meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Meu pai também é pastor. E no Dia dos Pais do ano passado, ele saiu pela manhã para ir para a igreja. Quando ele voltou, pensa em alguém passando mal, mas passando muito mal. Esse alguém fui eu. Passando mal de ter que minha mãe me segurar por um lado e a Valquíria me segurar pelo outro, porque eu já nada ficava dentro do meu corpo. Mas por que, Marcela? Porque no dia 8 de julho de 2011, eu fui acometida de um AVE hemorrágico. Você vai pensar assim, meu Deus, uma menina, você nova desse jeito? Minha história começa um pouquinho antes. Há 5 anos atrás, eu descobri que eu tenho um problema sanguíneo. Eu tenho um problema nas minhas plaquetas. Elas não coagulam com facilidade. Elas têm dificuldade de coagulação. Isso provoca sangramento. Nós sabíamos que eu poderia ter um problema de sangramento nasal, oral, mas nunca ninguém disse pra gente que eu teria um problema de sangramento interno com risco de morte. Eu sabia que o risco de morte aconteceria no caso de eu me acidentar, porque se eu tivesse um corte poderia ser profundo e morrer muito mais rápido. Sabia que eu teria problema no caso de uma cirurgia, mas nunca que eu teria um sangramento do nada. E foi exatamente o que aconteceu. Em julho do ano passado, na verdade no mês de junho, eu tinha feito um congresso de adolescentes com os meus adolescentes. E a gente tinha chamado aquele congresso de Faça Guerra contra o Pecado. E nós guerreamos, eu até brinco, sabe gente? Hoje em dia que eu falo, Senhor, não quero mais fazer guerra não. Vamos devagar. Essa história de dizer que a gente é guerreiro, já aprendi, tá bom. Agora eu quero ser o vaso mais frágil. E na correria de rádio, na correria de igreja, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, mas eu achava que eu estava cansada, eu estava estressada. E fui vivendo. Eu corro, embora já tenha mais de 1 mês que eu não esteja correndo. E eu corria com dor de cabeça. Até que um dia eu cheguei na rádio e comecei a sentir dormência na ponta do dedo. Comecei a sentir que no final do dia, de frente para o computador, eu ficava meio aérea. Eu tombava para o lado esquerdo. Andando, dava uma quedinha para o lado esquerdo. Enfim, para a gente encurtar o nosso papo.
Eu fui a uma neurologista e a neurologista, sem me conhecer, ela disse assim: você precisa correr. Porque ela fez aquele exame do dedinho, né? De botar o dedinho na ponta do nariz, e ela falou assim: você está com sangramento na cabeça. Eu falei assim: não, é possível, eu estou aqui, estou andando, mas tudo bem, é para ir, vamos embora. Entrei no carro, falei com a minha mãe, nós fomos para um grande hospital no Rio de Janeiro, e aquele hospital disse assim para mim e para o meu pai: olha, a probabilidade dela estar com sangramento na cabeça é a probabilidade de um avião cair e matar todos nós. Eu costumo dizer que o avião caiu, mas graças a Deus não matou ninguém. 3 dias depois desse fato, as dores permaneciam. Eu fui fazer um exame, uma ressonância magnética, e causei um espanto em todo mundo do laboratório. A médica dizia assim: corre com essa menina daqui, porque ela daqui a pouco vai ter um piripaque. Eu não sabia. Depois eu vim saber, porque o marido de uma amiga estava lá trabalhando. Porque, queridos, um AVE hemorrágico provoca falta de respiração, provoca que a pessoa entre em coma, faz com que a pessoa desmaie, e quando ela volta em coma. Pra você ter uma noção, é exatamente aquilo que aquele rapaz, bondade minha, aquele moço chamado Ricardo Gomes, do Vasco, teve no ano passado. E ele esteve muito próximo de mim. Eu não sei se você sabe, mas o Ricardo ainda está se recuperando. Mas o Senhor me deu tudo outra vez. Eu fui ao hospital, entrei no hospital andando. De lá me disseram: você vai ter que ir para o CTI. Eu falei: como? Não, você vai ter que ir para o CTI, você teve uma veia hemorrágica. Eu falei: mas como assim eu tive uma veia hemorrágica? Eu estou andando, eu estou falando. E elas disseram assim para mim, a médica: é isso que a gente não está entendendo, Marcelo. Você está andando, você está falando, era para você ter entrado em coma, e ninguém está entendendo. Você é um paciente de risco, você vai para o CTI. Passei 5 dias de CTI. Ouvi médicos dizendo que eu não ia passar daquela noite. Ouvi médicos ficando extasiados porque eu estava lá, deitada na cama do CTI, tinha uma televisão na minha frente, e eu cruzava a perna esquerda, e depois eu vim descobrir que não era para eu cruzar a perna esquerda. E eles passavam, e um grande neurocirurgião foi me fazer uma visita, e ele me perguntou assim, estava eu e meu pai: você é a Marcela, meu sobrenome do meio é Cavalcante. Você é a Marcela Cavalcante? Eu falei: sou. Ele: ah, não é não. Eu falei: mas eu sou, doutor. Mas não é não. Eu falei: olha, desde que eu nasci dizem que eu sou. O senhor está dizendo que eu não sou, vai ver de repente que eu não sou? Então o senhor me forra. Ele disse: não, porque a Marcela Cavalcante, que eu tenho os exames lá dentro, essa Marcela está morta. Mas a Marcela que eu estou vendo aqui na minha frente, ela está viva. E aí eu brinquei com ele, falei: então, doutor, assina alta. Tá? Alta! Me libera para ir para casa, que eu não aguento mais ficar aqui. Depois de 5 dias eu fui mandada para casa. Eu costumo dizer que meu certo começou ali. Se eu não puder andar, me avisa, que eu não ando. Vai ser difícil, mas eu não ando. E aí, ali, queridos meninos, a gente às vezes acha que a gente é invencível, né? Que a gente é jovem, que a gente tem força, que nada vai derrubar a gente. Eu passei 2 meses e meio literalmente deitada na minha cama. Eu vi o sol nascer e o sol se pôr, deitada na cama do meu quarto. Para ir ao banheiro eu precisava que alguém me levasse. Para tomar banho eu precisava que alguém me desse banho. Eu ouvia a rádio por um radinho de pilha, chorando porque queria voltar. A minha mente estava boa, mas o meu corpo não obedecia. Para baixar, para secar um pé, eu quando voltava, não conseguia. Era o processo que os médicos diziam que o meu corpo precisava sugar o coágulo que estava ali. Porque me operar era muito arriscado. O meu AVE foi aqui, nessa região chamada de córtex cerebral. É exatamente onde passam as informações do seu corpo. Informação de respiração, informação de fala, informação de coordenação motora. Segundo os médicos, era o lugar onde todo mundo pede para não sangrar. E eu sangrei ali. Eu perdi o equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio, pastor. Se alguém me colocasse sentado, eu caía para a esquerda. E me botasse de volta no lugar, eu caía para a direita. Parecia um João Bobo. Não aguentava ficar sentada sozinha. E o tempo foi passando, aquele sangue sendo sugado. Um dia, eu fui a um médico otorrino para saber como andava o meu equilíbrio.
E ele disse assim para mim, para o meu pai e para a Valquíria, que estava lá. Nesse dia minha mãe estava em casa. Ele falou assim: olha, a Marcela vai ficar com sequela de equilíbrio. Deixa eu te explicar o que seria sequela de equilíbrio no meu caso. Sequela de equilíbrio significaria que eu nunca poderia estar aqui. Em pé sozinha? Jamais. Sequela de equilíbrio significaria que eu não poderia jamais voltar para a rádio. Sequela de equilíbrio significaria que eu não poderia voltar para os meus adolescentes. E eu voltei para casa naquele dia, carregada, porque eu só andava carregada. Quando me colocaram na minha cama, eu falava às vezes muito pouco, porque eu não tinha força para falar. Eu não conseguia ler, eu amo ler, e eu não conseguia ler porque rodava. Televisão, muito raro, eu não conseguia ver porque dava dor de cabeça e rodava tudo. E eu me lembro que dia após dia minha mãe ia para a beira da minha cama e ela lia a Bíblia para mim. E nós orávamos juntas. E naquele dia, no silêncio do meu quarto, eu fiz uma oração que eu costumo dizer que é difícil até para eu repetir hoje. Eu virei para Deus e fiz a seguinte oração. Falei: Senhor, se a tua vontade for que eu não volte a andar, que eu fique com sequela de equilíbrio, só me ensina a me submeter à tua vontade. Porque eu não quero passar a vida inteira socando o teu trono. Essa foi a minha oração. Queridos, eu estou aqui para te dizer com o meu testemunho que eu acredito em milagre. É claro que eu acredito, eu estou aqui. Olha para mim, eu sou um milagre. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus tem o poder de fazer todas as coisas, mas Ele tem o direito de não fazer. E se Ele não fizer na tua vida do jeito que você quer, Ele vai continuar sendo Deus na tua e na minha vida. Sabe por quê? Porque o que nós não merecíamos, Ele nos deu, que foi a nossa salvação. Então às vezes você está aí brigando com Deus, tocando o trono de Deus, falando: Senhor, faz. Onde é que o Senhor está? Que o Senhor não está me vendo. Eu quero te dizer, queridos, a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes a nossa vontade, ela é boa, ela é agradável, mas ela não é perfeita. E nós estamos vivendo uma época, olhem para mim, adolescentes, nós estamos vivendo uma época em que o evangelho que se prega diz que Deus tem que fazer tudo aquilo que a gente manda, mas Ele é o nosso Deus, Ele sabe o melhor para você. Ele pode até não dar aquilo que você está querendo, e Ele sabe por que Ele não vai dar, mas Ele vai continuar sendo Deus. Chega da gente ficar dando ordem em Deus. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa sair da zona de conforto, porque quando a gente sai da zona de conforto, nem sempre tudo dá da maneira como a gente espera que aconteça, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Eu louvo a Deus porque Ele me deu tudo outra vez. Ele me levantou 2 meses e meio, milagre. As pessoas que têm o que eu tive, geralmente levam de 1 a 2 anos para se recuperar, com fisioterapia, com fonoaudiologia. A fono que eu estou fazendo hoje em dia não tem nada a ver com isso, eu estou fazendo porque a rádio pediu para a gente poder melhorar. Todos os jornalistas da rádio estão fazendo. Mas eu fui liberada de todas as coisas, porque o Senhor é bom. Porque aprove a Ele me restaurar completamente. Por que, queridos? Eu não sei. Eu costumo dizer que eu só exalto o nome do Senhor, porque eu conheço homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que eu estou a léguas atrás deles, que tiveram AVC, inclusive no púlpito pregando, e que ficaram com um lado paralisado, mas que não os parou de pregar o Evangelho. Eu vim aqui para te dizer que hoje, 1 ano depois, faltando um dia para fazer 1 ano, nós descobrimos que meu pai estava com um tumor no rim esquerdo. Corre para lá, corre para cá, vamos ver o que seu pai tem. E eu falo que eu voltei a fazer uma das orações mais difíceis também da minha vida. Tomando banho na minha casa, eu virei para Deus e falei assim: Senhor, a minha mãe tinha virado para mim e dito assim: meu Deus, Marcela, 1 ano depois, tudo de novo.
Falei, mãe, Deus é bom, né? Se Deus está dando é porque Ele sabe que Ele está dando e a gente vai conseguir segurar. E eu fui para o banheiro da minha casa e falei para Deus assim, Senhor, eu não estou preparada para ficar sem meu pai, não. Porque eu costumo dizer que meu pai é meu herói, meu pai é meu amigo, meu pai é meu parceiro. A gente zoa junto, a gente brinca junto. E eu falei assim, mas Senhor, se o Senhor quiser não curar o meu pai, me ensina mais uma vez a me submeter à tua vontade. Corremos com ele, ele foi operado. Na sexta-feira agora chegou o resultado da biópsia. E o médico me ligou. Eu estava na rádio, ele disse assim para mim, Marcela, você pode falar? Eu falei, posso, doutor. Ele falou assim, chegou a biópsia. Tem uma notícia ruim e boa para você. Eu falei, vamos lá, né, então, manda aí, doutor. Aí ele disse assim, a ruim é porque de fato o tumor é maligno. A boa é que ele era um tumor organizado. Ele não se alastrou para lugar nenhum. E o tratamento do seu pai já está completo. Porque o tratamento era só extirpar. Eu estou ligando para você para dizer, o seu pai tinha câncer e hoje ele não tem mais. Esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus de milagres. Um Deus que faz além do que a gente pede ou imagina. Um Deus que te tirou lá do Egito, que te tirou da lama, que está aqui essa noite para dizer para você, olha, eu estou tomando conta da sua vida. Descanse em mim, porque eu tenho o melhor para você. Não vai precisar de quimioterapia, não vai precisar de radioterapia, ele está curado. Deus faz de maneiras diferentes, queridos, porque existem servos fiéis dele que passam pelo processo da quimioterapia, da radioterapia. Mas sabe qual é o milagre? Não vou falar dele não, porque em breve ele vai falar do milagre dele. Mas gente que o Senhor está sustentando a cada dia com um milagre novo. Gente que a gente está orando, que você está orando, e que está vivendo o milagre de Deus a cada dia. Então eu estou aqui para te dizer, fica firme. Sai da zona de conforto, mas fica firme. E eu queria conversar com você hoje. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do 23 ao 26. Que é o seguinte. Saindo da zona de conforto. É muito fácil que eu vou dizer para vocês hoje não, viu? Porque para sair da zona de conforto, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Marcelo, o que isso tem a ver comigo? Eu vim aqui para te dizer essa noite o seguinte. Isso é para todos nós, igreja, não é só para os adolescentes, não. Eles estão fazendo uma proposta para a igreja nessa noite, para que a igreja saia da zona de conforto. Só que a gente só consegue sair da zona de conforto se a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Sair da zona de conforto significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos pensar aqui. Nesse capítulo 9 aqui, Jesus ele está embarcando em sua campanha final na Galileia. Antes de ir para Jerusalém, aonde ele iria morrer. Você vai ver isso no versículo 51. Jesus sabia que o fim do ministério dele na terra estava próximo. Só que os 12 que andavam com ele tinham um longo caminho a seguir. E tem interessante que para essa missão, Jesus vai, reúne os 12, que é evidente que não estavam juntos todo o tempo. Olha bem para mim, eu costumo dizer o seguinte, quando eu prego, eu falo que quando eu leio a Bíblia, ou quando eu estou dando aula na escola dominical, eu falo assim, eu entro no Fantástico Mundo de Bob. Não sei se vocês assistiram esse desenho não, né? A galera um cadinho mais antiga que você, pouca coisa. O Bob é um menino que, na imaginação dele, ele entra e ele vê tudo. E às vezes a gente lê a Bíblia como se isso aqui fosse um conto.
que ninguém passou, que não era gente de verdade, carne e osso. Então presta atenção, esses 12, vamos lá atrás, eles não andavam juntos o tempo inteiro. Alguns deles tinham lares, tinham famílias. E aí nessa reunião que acontece aqui no capítulo 9, Jesus é tão interessante que depois você vai ler em casa, tenho certeza que você vai ler em casa o capítulo 9 inteiro, tá, galera? Vai ler em casa, tá? Capítulo 9 de Lucas hoje, dever de casa, antes de dormir. Jesus vai lá e diz assim, olha, eu vou dar a vocês poder. Poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, e eu estou comissionando vocês a continuarem a obra de pregação e de cura. Beleza. A galera estava como, hein? Cheio de poder, não é não? Peitinho de pombo, como diz meu pai, a molecada que malha, quando malha, né? Esses garotos vão ficando assim, né? Peitinho de pombo, estavam os 12 lá, cheios de poder. Jesus me deu poder, estou cheio de poder para expulsar demônio, estou cheio de poder para, né, curar a doença, estou cheio de poder. E aí ao longo do capítulo, algumas coisas acontecem, vou te dar um exemplo do que acontece. A multiplicação dos pães e peixes, os apóstolos acompanham e vêm Jesus alimentar uma multidão com apenas 5 pães e quantos peixes? Essa você aprendeu, porque o 4 por 1 canta e você sabe, 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí após esse acontecimento, Jesus se afasta, porque ele queria ter um tempo a sós com os discípulos e ensinar a eles algumas coisas, principalmente sobre discipulado. Sabe por quê, queridos? Discipulado é um estilo de vida. Sair da zona de conforto é um estilo de vida. Não é só para a gente vir para a igreja nos dias de congresso e cantar. É muito bom. A gente canta, a gente pula, a gente dança. Mas eu quero te dizer uma coisa. Amanhã é segunda-feira. Aqui dentro é fácil. Aqui dentro a gente dá vontade de pular. Não é assim? Dá vontade de dançar. É assim. A gente está cheio de poder. Sai naquela porta ali quase flutuando. Só que chega segunda-feira. Jesus deu poder para eles. Imagina, eu fico imaginando. Tão cheio de poder. Vontade de pular, vontade de dançar, faz um monte de coisa. Aí Jesus vem cá e fala, vem cá, filho, vem cá você então. Senta aqui os 12, senta aqui comigo. Eu bem quero dizer um negócio para vocês. Estão cheios de poder, né? Dei poder para vocês, né? Expulsar demônio comigo mesmo, Jesus. Curar doente comigo mesmo, Jesus. Aí Jesus vira para eles e fala assim, tem um segredo para contar para vocês. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que se tivesse uma musiquinha de fundo, seria aquela quen, 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 quen. Né? Você imagina? Estão cheios de poder, Jéssica. Estão pulando na cabeça do inimigo, subindo montanha, e vai lá no terreno do inimigo, faz tudo. Aí Jesus vira para eles e fala assim, aqui vem cá, te contar um negócio, pezinho do ouvido, já se negou hoje, filho? Hein, Pedrão? Já se negou? Imagina Pedro, né? Todo. Ei, João, já tomou sua cruz hoje? Tá me seguindo? Vamos continuar. O que significa negar-se a si mesmo? Quando Jesus fala que a gente tem que negar a si mesmo, isso pressupõe que nós temos apetites e inclinações que apelam para uma satisfação, para a vida fácil, para a vida mole. Em outras palavras, essa satisfação tem que ser recusada. Eu vou dar exemplo, para não dizer que eu não dei. Posso, pastor? Vamos lá. Vou começar pegando no pé deles, depois eu vou para a igreja, tá bom? Vamos lá, tá preparado? Lá na escola todo mundo fica. Sabe como? Esse cabelo aí de Justin, né? Bonito, show de bola. Tá lindo não? Mas todo mundo fica, Marcela. Aí passa aquele gato, sabe quem? Que as meninas ficam suspirando na escola. Aí você diz assim pra mim, mas a Marcela aí, ele olhou pra mim. Aí você... Todo mundo na escola quer o cara. E ele olhou logo pra mim.
Como é que eu não vou dar mole para ele? Eu não estou nem aí saber se ele é crente ou não. Eu quero é ficar. Os meninos querem é pegar. E aí eu vou fazer um parênteses. Olha para mim. Aqui, ó, no olhinho. Tá olhando? Moça, menina de Deus, você não é pega por ninguém. Porque moça de Deus não foi criada por Deus para ser pega por ninguém. Você é valiosa. Você vai ter alguém que vai te respeitar, que vai te honrar. Moços, olhem para mim. Moço de Deus não pega ninguém. Que é isso, Marcela? Moço de Deus não pega ninguém. Sabe por quê? Porque moça não é objeto. E Deus quer que você respeite essa moça. Deixa eu dar um exemplo. Não pego ninguém na igreja, mas eu pego na escola. Aí pensa comigo. Idealiza. Pegou a garota lá na escola. Aí você está no congresso aqui, cantando aqui na frente. Alguém convidou aquela moça. A moça que você pegou. Aí ela entra. Aí encontra com você aqui. Hã? Já pensou? Tá vendo como é que a Bíblia é boa? Ela evita que a gente caia em laço. Vamos para a igreja agora. Inclinações. Vai servir para os meninos e para a igreja também. Tua mulher está dormindo e você está lá na internet vendo pornografia. Inclinação da tua carne. Vocês estão vendo pornografia escondida do pai e da mãe. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Aquilo que você acha que ninguém está vendo, tem uma notícia para te dar. Foi o maior escândalo lá no céu. Sabe como? Os anjos iam lá. Não faz. Sai daí. Inclinação para você mentir no seu trabalho. Inclinação para você fazer fofoca aonde você mora ou aqui dentro da igreja. Inclinação. Porque às vezes a gente acha que pecado são só os sexuais. Mas olha só. Quem tem a língua grande também é pecado. Sabe como é aquela língua daquele tamanho? Também é pecado. E Jesus está dizendo para a gente assim, ó. Vocês têm que se negar. E negar a si mesmo é ser desprovido de inveja, de ciúme, de avareza, de soberba, de lascívia, de ira. Que difícil isso, né? Porque a Bíblia é muito interessante, diz assim, irai-vos, mas não pequeis. E às vezes a gente se ira, a gente peca, esquece até que é crente. Como é difícil. Mas Deus está dizendo assim, você tem que se negar a si mesmo. Desejo de vingança. Sabe como? Marcela, porque você não vai lá na minha escola. Aquele pessoal lá na minha escola me chama de crente. Me aponta de tudo, que por isso que... Eu era da época de vocês. Eu era adolescente, é muito engraçado, né? Aí eu, no prédio, quando eu passava, a pessoa ficava assim, ela vai crente. A crente me dá raiva. Dava raiva. Aí tinha uma música, né? Um hino que cantava assim, o dia da vingança do nosso Deus. E eu assim, né? Dia da vingança. Aprendi que não é nada disso. Jesus é aquele, a Bíblia diz que Ele é o vingador. Ele é o justo juiz, você não precisa tomar parte de nada. Porque é Ele que guerreia as suas guerras. É Ele que vai na frente. Você não precisa se posicionar nada. Negar-se a si mesmo. Não é fácil não, viu? Negar-se a si mesmo é oferecer a outra face. Marcela, você está dizendo que eu tenho que andar mais uma milha com aquele fulano, aquela fulana que falou mal de mim? É, sou eu não, é a Bíblia. Não sou eu não, viu? Negar-se a si mesmo é perdoar. E coisinha difícil é perdoar. Né? Perdoar é difícil, gente. Você fica assim, me lembro?
Ela sempre aparece quando eu falo. Uma hora ela sempre vai aparecer, eu vou dizer quem é. A minha mãe. Ela sempre aparece no que eu estou falando. E ela morre de rir quando eu conto para ela, a Valquíria conta. Vou contar por quê. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela fez curso para terrorismo e ela passou com louvor. Entendeu? Pense em alguém terrorista. Chama-se Silvia Cavalcante Bastos. Mas funcionou. Ela criou a minha irmã de uma maneira muito certa. Mas várias técnicas de terrorismo, viu? Pai e mãe, depois se você quiser, eu conto para você as técnicas. Não, mas deu certo. Eu vou contar. E ela, para ensinar de perdão para mim e para minha irmã é 6 anos mais velha do que eu. A gente tinha brigado. Aí ela dizia assim: vai lá, envergonha o diabo, dá um abraço na sua irmã. Que eu dar abraço, eu queria matar a garota. Ela estava me mandando dar um abraço, eu queria lá envergonhar o diabo, gente. Eu não queria era nada, eu queria era acabar com a raça dela. E ela dizia assim: vai lá agora, envergonha o diabo, dá um abraço. Não, me dá um abraço direito. E não podia ser um abraço qualquer, tinha que ser um abraço direito. Enquanto não desse um abraço direito, ela não ficava satisfeita. Perdoar. Ela ensinou pra gente a essência do perdão. E aí eu vou te perguntar: você tem dificuldade de perdoar? Ou você é daqueles que, carregam a mágoa no peito, fulano nem lembra mais o que aconteceu e tá você com aquele peso de 20 anos atrás, porque a pastora passou por mim e não falou. Por que você não falou com ela? Às vezes ela está tão cheia de coisa e você prefere achar que a pastora não falou com você. Tô nem sabendo de nada, hein? Ainda bem que eu cheguei aqui, o trânsito estava ruim na linha vermelha, na Brasil. Vamos dizer que a pastora falou alguma coisa. Negar-se a si mesmo é falar bem daqueles que falam mal de vocês. É fazer bem para quem te odeia. É orar por quem te maltrata. É difícil isso, né, gente? Porque orar por quem ama a gente é muito fácil. É bom. Mas fazer com quem... vamos embora. Aí você vai me perguntar assim: poxa, Marcela, por que Jesus está exigindo isso de mim? Será que é porque Deus quer me ver mortificado, sem curtir o prazer e o gozo que Ele mesmo me deu? A minha resposta para você é não. Olha para mim, Deus nos fez seres morais e inteligentes. Eu costumo dizer isso. A gente tem inteligência, então a gente pensa. Ouviram, meninos? A gente pensa. Nós fomos criados para pensar. E quem pensa é capaz de escolher e controlar os desejos mais primários. Quem pensa não é levado pelo seu próprio desejo, ele controla o desejo. Mas eu não consigo, Marcela. Eu não consigo parar com aquele namoro em braille. Sabe como? Namoro em braille? Não? Você sabe, aquele assim, Namoro em braille. É mais forte do que eu. Afinal de contas, eu tô cheio de testosterona. Né? Boa desculpa essa, né? Aqui. Vai não, filho. Quem é inteligente consegue controlar a mão boba. Namora em braille, não. Quem é inteligente não fica olhando para a mulher dos outros na rua. Olha para sua mulher dentro de casa. Mãe que é inteligente consegue controlar a ira. Porque a Bíblia fala lá: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. A parte que eles dizem glória a Deus. Deus está nos chamando para sermos inteligentes. O apetite, a nossa vontade, ela não pode ser a nossa regra. Porque se a gente se entrega a esse apetite, sabe o que acontece? Esse apetite cresce. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. E aí a gente é lançado num estado de guerra. Afinal de contas, os nossos apetites apelam constantemente
Sabe por quê? Eles querem satisfação. Eles querem liberdade. Só que a lei de Deus e a nossa razão requer de nós um afastamento desse apelo que é constante. Por isso que eu gosto tanto de Paulo. Paulo fala assim, ó, do culto racional. Ele nos leva a servir a Deus com inteligência. Porque se a gente não tiver culto racional, querido, sabe o que vai acontecer? A gente vai vir para cá, a gente vai pular, a gente vai marchar, a gente vai falar em línguas, mas vai chegar ali na esquina e vai continuar falando mal do irmão. E o culto racional, ele usa a razão para adorar a Deus. Ele usa a inteligência, você não é só emoção. A emoção é boa. Mas Deus não quer a sua emoção só não, Ele quer a sua razão. Ele quer você por inteiro. E ter razão é conhecer a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, e só quando você tem um culto racional, na hora que a adversidade bate da tua porta, e eu estou aqui, eu não estou para ser profeta do caos não, muito menos do apocalipse, mas está tudo bem na tua casa? Pergunta para quem está do teu lado, está tudo bem na tua casa? Perguntou? Agora faz o seguinte, você não vai gostar muito não, mas você vai dizer para quem está do teu lado assim, cuidado, porque daqui a pouquinho o temporal vai chegar. Pode falar? Fala! Pastora, como assim essa garota vai vir aqui para dizer para mim na minha vida que vai chegar um temporal? Sabe por quê, queridos? Vai chegar. Tem uma hora que o temporal vai chegar. Mas sabe qual a diferença de quem conhece a Deus e serve a Deus com a razão, o culto racional? Ele sabe que Deus é bom. E ele não vai ficar maldizendo Deus, tocando o trono de Deus, quando as coisas ruins acontecerem. Porque quem não conhece a Deus de verdade, na primeira adversidade, talvez você vai parar para pensar e vai dizer assim, eu conheço gente assim. Aqui ó, mete o pé. Que Deus é esse? O que ele me deixou? Eu estou lá, eu sou santa, eu vou na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu faço tudo, eu canto, eu sou do coral de adolescentes. Eu estava até lá no congresso junto com a Jéssica. Cantei titia, titia. E Jesus deixou acontecer isso comigo? Culto racional. Quando a emoção controla a gente, é difícil a gente controlar e negar a si mesmo. Só que você precisa lembrar que a gente tem uma natureza espiritual e moral, além da física. Há uma formosura na santidade. Meninos, meninas, a beleza em ser santo. Vale a pena ser santo. Não desista. Vale a pena ser santo e ser puro. Vale a pena. Você vai ouvir muita coisa. Eu ouvi muita coisa na época da faculdade. Eu fiz jornalismo, queridos, comunicação social. E pense nas pessoas mais loucas. Elas estavam lá, elas fazem comunicação social. Fazem? As mais doidas fazem comunicação social. A minha irmã é advogada. Ela é mais velha do que eu. E minha mãe, ela entrou na faculdade primeiro do que eu, óbvio, né? E a minha mãe ia na faculdade dela e achava tudo lindo, todo mundo engomadinho. Uma única vez que a minha mãe foi na minha faculdade, ficou horrorizada. Aquela gente cheia de tatuagem nas pernas. E uma loucura, e homem com homem, mulher com mulher. Uma loucura. E eu ouvi de muita gente que dizia para mim assim, mas você é virgem? Não tem problema falar isso não, tá, gente? Eu falo em aberto. Você é virgem? Eu sou. Mas que é isso? Mas sou. Por que não seria? Porque teu pai não deixa, a igreja não deixa, o pastor não deixa? Eu falei, não. Porque eu aprendi a conhecer a Deus e sei que esse é o melhor. Porque quando você pensa que você vai ficar puro porque a pastora não deixa, ou teu pai e tua mãe não deixam, não vai adiantar não. Você precisa conhecer a Deus. E vou te dizer uma coisa, vale a pena se manter puro. E eu vou além. Vou além. Você vai dizer assim, mas também, né? Vou dizer para você. Eu era noiva na época da faculdade. Eu fui noiva durante 6 anos e meio, queridos. Faltando 3 meses do meu casamento, eu desmanchei o noivado. Tô louca. Não é porque a luz vermelha já estava piscando há muito tempo. Um dia Deus falou assim, vou te mandar o neon, filhinha. Vamos ver se você enxerga. O neon, eu falei, ota, Jesus, já enxerguei.
Mas eu só consegui desmanchar um casamento faltando 3 meses para ele acontecer. Sabe por quê? Porque eu me mantive santa, pura. Porque o que seria uma casa, uma festa paga, estava paga. Mas havia uma coisa, eu estava desde o início. É óbvio que independente da gente não ter dado certo ou não, houve a parcela dele também. Moço, queria servir a Deus e a gente se respeitou. Eu estou aqui dizendo para você que vale a pena ser fiel a Deus. Porque talvez se eu não tivesse resistido, tivesse sido levada pelas minhas vontades, talvez eu não tivesse conseguido encerrar aquele relacionamento, que eu entendi que na minha vida não era da parte de Deus, que me atrapalhava em algumas coisas. Vale a pena a gente ser santo. O pecado, queridos, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Marcos capítulo 10, de 17 a 22, conta a história de um jovem rico, que ele escolhe continuar com as riquezas e não seguir a Jesus. Ele até tinha interesse na vida eterna. Ele perguntou para Jesus o que ele fazia para poder alcançar a vida eterna. Só que Jesus disse para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha e seguir a Jesus. Aí ele disse assim, é muita coisa, eu não vou conseguir me negar, né? Jesus está pedindo demais. E aí ele preferiu ficar com aquilo que o mundo oferecia. E hoje em dia, muitos agem como esse jovem. Querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo que querem servir a Deus, querem viver na abundância dos prazeres da carne. Gente que eu chamo de perdida na casa do Pai. Que está aqui, mas que sai daqui e faz coisas terríveis. Não querem compromisso com Deus, não querem negar-se a si mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta para você responder no seu lugar. Para você mesmo. Como é que anda a sua renúncia? Você tem renunciado? A carne? Os seus desejos? As suas vontades? Para andar com o Senhor? Tomar a sua cruz. Mateus 10, 38, Jesus disse assim: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tomar a sua cruz é assumir o compromisso definitivo com o Evangelho. É arrependimento. É conversão. É abandonar o pecado. Isso é tomar a sua cruz. É deixar de ser crente 007 lá na escola. É saber que as pessoas saberem que você é crente de verdade. Não é só porque você fala, mas é porque você age como crente. Tomar a sua cruz é desenvolver o seu lado espiritual. É amar a Deus acima de todas as coisas. É o que eu volto a dizer. É o culto racional. É entender o sacrifício, a graça, a misericórdia de Deus. É ser grato por esse sacrifício. Porque é só dessa maneira que a gente passa a saborear a felicidade que vem do céu. Só desse jeito, gente. Eu vou admitir aqui, não é fácil a gente se negar e tomar a nossa cruz. Pesa, né? Imagina, tomar a cruz pesa. De imediato, talvez negar a você mesmo e tomar a sua cruz, de repente na mesma hora não vai te trazer felicidade não, querido. Na mesma hora, não vai não. Sabe porque você sente prazer nas outras coisas. Mas eu quero te dizer que a felicidade espiritual que a gente alcança é muito maior do que a felicidade momentânea que a gente perde. Tomar a nossa cruz é entrar pela porta estreita. Será que você está disposto a entrar pela porta estreita? Porque a porta larga está assim, ó, de gente já. Para a gente encerrar. Seguir a Cristo. Seguir a Jesus é andar no mesmo caminho que ele andou. É se portar da mesma maneira que ele se portaria se ele estivesse aqui. Existe um livro que chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Minha mãe terrorista, ela ensinou a gente assim, pergunta aí para Jesus, nesse caso aí, o que ele faria? Vou dar uma dica para as moças. Eu faço dicas de beleza lá na rádio, né? E aí, às vezes, lá na rádio, para as moças, para as mulheres, eu costumo dizer isso. O mundo hoje em dia impõe para a gente que a mulher, para ser bonita, ela tem que ser sensual.
Ela tem que mostrar tudo. Mas a senhora, minha mãe, me ensinou uma dica de beleza, que eu nunca mais me esqueci. Eu era pequenininha, e ela me levou uma vez para frente do espelho, e ela falou assim: toda vez que você se arrumar, você olha para o espelho, pergunta assim para o espelho: Espírito Santo, o senhor sairia comigo vestido assim? Aí eu disse assim para ela: mas ele vai me responder? Aí ela disse assim: vai, minha filha, vai. Gente, não é que responde? Menina, ela estava certa, a terrorista estava certa. E ela disse assim: se a resposta for não, não saia. Se a resposta for sim, vá em paz. Seguia Jesus. Será que ele sairia com você com essas roupas que você está saindo aí? Não, para a igreja, né, Marcela? Eu ando arrumadinha, mas na esquina de casa, como é que está o negócio? E na escola? E no trabalho? É piriguete, só Jesus. Os meninos estão na onda daquela calça apertada do Restart, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Seguir a Jesus é não receber propina no trabalho. É não dar propina quando a gente é parado na blitz. Que brasileiro tem um jeitinho para tudo, né? E essa praga desse jeitinho brasileiro entra na igreja. E a gente se julga muito esperto. A gente é legal pra caraca. Vai dar um jeitinho. Só que seguir a Jesus não é andar e dar o jeitinho brasileiro. Seguir a Jesus é seguir a Jesus. Ainda que naquela hora você imagine que você vai ter uma perda. Seguir a Jesus. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas como é que eu posso saber que sentimento foi esse? É simples. Porque seguir a Jesus é ouvir a voz dele. É conhecê-lo. João 10, 14 e 27 diz que as ovelhas de Jesus o conhecem. Só que para conhecer a Jesus, é preciso ler a Bíblia. É preciso orar. É preciso frequentar a escola bíblica dominical. Ninguém conhece Jesus se não... Aqui, ó. Quando você está apaixonado, ou você está no início do namoro ou do casamento, que você gosta de alguém, você começa a conversar com esse alguém aí, você quer conhecer tudo, porque você quer agradar esse alguém, porque você ama. Com Jesus é a mesma coisa. Ah, mas Jesus, eu não precisa conhecer Jesus, sim. Andar com Ele, porque só quem conhece a Jesus consegue agradá-lo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Será que de fato nessa noite, eu e você, não importa se moço, moça, adolescente, se senhor ou senhora, será que você conhece o seu rei? Será que você sabe quem ele é? Solta para mim, por favor. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's
unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him for you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Exaltado é o teu nome, Senhor. Queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Toda a igreja de cabeças curvadas e de olhos fechados. Esse é o nosso rei. Só conhecendo esse rei que a gente consegue sair da zona de conforto. Para andar com esse rei é preciso negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse é o nosso rei. É assim que ele se apresenta para nós nessa noite. E ele está perguntando para você: você quer vir? Você quer me seguir? Você está disposto a tomar sua cruz, sair da sua zona de conforto, andar comigo? Talvez nessa noite você tenha pensado assim: meu Deus, eu não tenho me negado, eu deveria ter tomado a minha cruz, eu não aguentei, eu deveria ter seguido a Cristo, mas eu fui para o lado oposto. E de repente você está aí com a sua alma abatida e o seu coração pesado. Talvez você de repente nunca tenha conhecido Jesus de fato, o seu rei. Mas hoje você o viu e sentiu a necessidade de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus, de sair da zona de conforto. Porque só assim você vai conseguir sair desse lugar onde você está. Eu quero te dizer que nessa noite aqui hoje há perdão e um novo recomeço. Porque o nosso rei é um rei de amor. E diz a Bíblia que ele é galardoador daqueles que o buscam em verdade e coração contrito. Você precisa de um recomeço. Você precisa conhecer o rei a fundo para amá-lo, a ponto de se negar, a ponto de tomar sua cruz, a ponto de segui-lo, a ponto de sair da zona de conforto. Aí onde você está, você entendeu que o Espírito Santo de Deus estava falando com você. Aí onde você está, toda a igreja de cabeças curvadas e olhos fechados, você vai colocar a mão no seu coração. Aí onde você está, moço, moça, senhor, senhora, não importa a sua idade, você entendeu que o Senhor está te chamando para um novo tempo com Ele. Eu costumo dizer que apelo é renúncia consciente. A gente luta contra a gente mesmo. E eu vou mais além. Toda a igreja está de cabeças curvadas e de olhos fechados.
Você que colocou a sua mão no seu coração, você vai ficar de pé aí no seu lugar. Porque a pastora Sandra vai orar por nós. Não importa quem está do teu lado. Não olha, não importa, esse momento é seu. Não olha para a direita nem para a esquerda. Esse momento é você e o Senhor. Porque você entendeu e você está dizendo: chega, Senhor, chega. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu preciso te negar nessa noite. Eu preciso te seguir. Eu preciso te buscar. Porque o Senhor é o meu rei. E não importa o que vão dizer, o que vão pensar de mim. Eu quero andar contigo. E nessa noite há perdão, não importa se o que você fez seja terrível ou não. O Espírito Santo de Deus está aqui para fazer tudo novo na nossa vida. Porque o nosso Deus é esse Deus perdoador, galardoador. Pastora, a pastora vai orar por nós. Faça a sua oração no seu lugar. Fala com Ele, se entrega. Faz tudo novo, porque o Senhor está aqui para um novo tempo.